O fato de Deus tratar alguém com rigor na sua justiça tira dele o seu caráter amoroso? Essas e outras questões serão levantadas na aula de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo. Nós estamos estudando a revista da CPAD para o terceiro trimestre de 2021, que traz como tema geral o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que vai tratar sobre Acabe e o profeta Elias. O objetivo geral dessa lição é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Os objetivos específicos para cada capítulo são os seguintes. Capítulo 1, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Capítulo 2, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. E capítulo 3, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. A introdução vai nos dizer que o rei Acabe foi um dos reis mais perversos de Israel e, como consequência, foi o reinado que enfrentou as maiores crises. A Bíblia nos diz que nos dias de Acabe não choveu por 3 anos e meio, segundo a palavra do profeta Elias. Para nós entendermos bem isso, temos que refletir nas promessas de Deus para a nação. Um desses textos está em Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 4, onde Deus promete derramar chuva sobre o povo no tempo certo. O povo estava adentrando na terra e Moisés estava fazendo aliança com o povo. E nessa aliança, ele vai dizer que se o povo, ao entrar na terra, fosse fiel, Deus enviaria chuva no tempo certo. O que seria enviar a chuva no tempo certo? Ora, quando vai se fazer o plantio, é necessário que haja chuva. Porque quando a terra está seca, primeiro se torna muito difícil arar essa terra. A pessoa que está arando, ela vai sofrer. E nós temos que lembrar que eles faziam esse preparo da terra com o arado de madeira e com animais. Então se tornava muito difícil arar essa terra. Se não bastasse isso, depois que essa terra foi arada, mesmo com dificuldade, e acontecia o plantio, a seca e o constante sol sobre essa terra promovia o torrão, o secamento da terra. E então aquela semente, aquela muda, ela não tinha força de romper aquela capa que se fazia sobre o solo e parte da produção se perdia. Se não bastasse isso, a chuva no tempo certo diz respeito também ao tempo da colheita. Sempre que chove antes da colheita, os grãos, uma chuva moderada, os grãos, eles produzem mais. E isso é tão verdade que no livro de Joel, no capítulo 2, no verso 23, está escrito assim: Alegrai-vos, povo de Sião, porque o Senhor vos dará em justa medida a chuva. E promete então a chuva temporã e a chuva serodia. Chuva temporã é aquela chuva antes do plantio e a serodia próximo à colheita. São chuvas abençoadoras. Então a nação, ela tinha promessa de chuva, mas o que o rei Acabe experimentou foi a seca. E isso devido à posição que ele tomou devido às suas escolhas. Capítulo 1, então, o casamento de Acabe com Jezabel, lembrando que tem o objetivo específico de mostrar a perversidade de Acabe e Jezabel. Nós vamos encontrar essa perversidade em Acabe nas suas escolhas. Quando ele escolheu casar-se com uma mulher que não era de Israel, uma mulher idólatra, uma mulher que servia a outros deuses. Nós vamos encontrar outros reis tomando esta mesma posição, como a lição que nós estudamos na primeira aula dessa revista, quando a Bíblia vai nos dizer que Salomão casou-se com muitas mulheres e elas lhe perverteram o coração. Salomão cometeu o mesmo erro. E mesmo Acabe tendo ciência desses erros, porque isso era registrado no livro dos reis, nas crônicas dos reis de Israel, Acabe comete esse mesmo erro. Então a perversidade nós encontramos em Acabe quando ele faz as suas escolhas e escolhe casar-se com Jezabel.
E encontramos a perversidade nos dois, no estilo de vida que eles resolvem levar. A Bíblia vai dizer que Acabe se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque a sua mulher Jezabel o instigava. Isso está registrado no livro dos Reis, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 21, no verso 25. Quando a Bíblia diz que Acabe se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia está dizendo que essa foi a escolha que ele fez. Ou seja, nós cumprimos aqui o objetivo específico do capítulo 1, que é demonstrar a perversidade de Acabe e de Jezabel. É interessante notar que o livro das Crônicas e o livro dos Reis é um livro escrito para demonstrar como é que foi o reinado. É um resumo do reinado de todos esses reis e da conduta desses reis. E nós vamos encontrar algumas coisas pontuais de maior destaque sobre esses reis. A gente vai encontrar acerca de Salomão, por exemplo, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, no verso 4, as coisas que Salomão fez, e vai dizer assim: porém ele não serviu ao Senhor com inteireza de coração, como fez Davi seu pai. Então nós vemos que registra os bons atos, os atos ruins de Salomão, e vai dizer que ele não serviu com inteireza, acertou em alguns pontos e errou em outros pontos. Mas acerca de Amazias, por exemplo, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 25, no verso 2, vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não totalmente, não com o coração inteiro. Errou em uns pontos e acertou em outros. Já acerca do rei Ezequias, no segundo livro dos Reis, no verso 18, no verso 3, vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como nenhum outro rei de Israel, nem antes e nem depois dele. Porém, acerca do Acabe, vai dizer coisas ruins. Vai dizer que ele foi o pior rei de Israel porque a sua mulher o instigava. Ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Nós conseguimos perceber essa condição na qual se encontrava o rei Acabe quando ele e Elias se encontram no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no verso 4, a Bíblia vai nos dizer que a condição de Israel era tão terrível que Acabe chama o seu mordomo, Obadias, e vai dizer: olha, você vai para um lado, eu vou para o outro, e nós vamos procurar alguma fonte de água. Vamos por todas as fontes de água. Pode ser que nós encontremos alguma água e possamos conservar em vida pelo menos os nossos animais, os nossos cavalos, para que todos eles não pereçam. Então percebam que a situação era extrema, a situação era dramática. A Bíblia vai nos dizer que Acabe se apresentou a Obadias. E ele, quando se encontrou com Acabe, a Bíblia diz que ele se encurvou e disse: és tu, meu senhor Elias? E Elias responde: sou eu. Vai e fala para o teu senhor que hoje eu me apresentarei a ele. E Obadias diz assim: eu sirvo ao Senhor, eu fui fiel ao Senhor, e agora o Senhor está me colocando uma sentença de morte, porque não houve uma nação na redondeza em que eu e o meu Senhor não tivéssemos te procurado. Em todos os lugares o meu Senhor fez jurar que o Senhor não estava lá, que o meu Senhor Elias não estava lá. Agora, como é que eu vou me apresentar a Acabe e dizer que eu te encontrei? E pode ser que o Espírito do Senhor te tome, sabe-se lá para onde. E aí, então, eu estarei sentenciado à morte. Elias diz assim: pode falar para o teu Senhor que, assim como vive o Senhor Jeová, eu me apresentarei a ele nesse dia. Obadias faz uma defesa da sua pessoa e diz assim: o Senhor não ouviu falar que quando Elias estava matando os profetas, como eu os guardei de 50 em 50, e eu os protegi, os alimentei com pão e os servi com água? Então, quando o Obadias se encontra com Elias, ele diz assim: és tu, meu senhor Elias? Porém, quando Obadias dá o recado para Elias e fala para Acabe, fala para ele que Elias vai se encontrar com ele, e eles então se encontram, Acabe olha para Elias e diz assim: és tu, ó perturbador de Israel? Olha a diferença de tratamento do mordomo Obadias para com o profeta e do rei para com o profeta. Isso mostra o quanto esse rei era perverso e o quanto ele estava aprofundado em pecado. O subtópico segundo vai falar acerca de Jezabel, a rainha perversa. O seu histórico a denunciava. Destruiu os profetas do Senhor, a Bíblia vai nos dizer isso.
ela ordenou a morte de Nabote para que o seu esposo tomasse a horta de Nabote para fazer, ou melhor, tomasse a vinha de Nabote para fazer de horta. Vai nos dizer que ela praticou prostituição e feitiçaria. Ora, nós temos que entender que tudo tem um limite, até a tolerância divina. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus julgou Sodoma e Gomorra, o texto nos coloca ali simbolicamente que Deus diz assim, eis que os pecados de Sodoma e Gomorra têm se avolumado, têm crescido até os céus. Desçamos e vejamos se é assim. É claro que isso é a linguagem humana, porque Deus ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, mas o fato é que Deus desceu ali para ver os pecados de Sodoma e Gomorra e decidiu que já estava na hora de julgá-los. Isso aconteceu com o rei Acabe e aconteceu com todas as pessoas e vai acontecer também com a face da terra. No livro de Apocalipse nós vemos simbolicamente ali as taças da ira, que a Bíblia diz que Deus vai derramar sobre a face da terra do vinho do seu furor que ele tem preparado. Então nós entendemos que quando Deus está irado com as coisas que acontecem, os pecados que acontecem no mundo, Deus então derrama a sua ira sobre a taça, para que essa ira seja derramada sobre a face da terra no período chamado Grande Tribulação. É aquele período do qual Jesus disse que nunca houve nem jamais haverá, desde que existiu nação sobre a terra. Então Deus é tolerante, mas ele é um Deus de justiça e em dado momento ele vai julgar, seja lá quem for. O texto vai nos colocar aqui sobre o triste fim, o trágico fim de Jezabel. Elias havia profetizado que ela não seria sepultada, e isso nos leva ao ritual do sepultamento dos reis. Os reis, eles eram honrados na sua morte. Se fazia grande pranto na nação quando o rei morria, e os seus sepulcros eram suntuosos e eles eram venerados pelo povo. Porém, Elias profetizou que ela não seria sepultada. E isso é uma vergonha tremenda para um rei. Nós podemos depreender disso quando Davi honrou aqueles homens que quando os filisteus cortaram a cabeça dos filhos de Saul e penduraram sobre o muro. Mas os homens de Israel valentemente foram lá, tomaram a cabeça de Saul e de seus filhos e sepultaram as suas cabeças. E Davi honrou aqueles homens por causa daquilo que eles fizeram. Era extremamente desonroso um rei não ser sepultado. E quando Jeú chega ao reinado, a Bíblia diz que ele perseguiu Jezabel para fazer justiça. Ele seria um instrumento de juízo contra os pecados de Jezabel. E quando ele se encontra com ela, ele estava no alto do palácio e Jeú faz sinal para que os seus servos a lancem de lá abaixo. Eles o lançaram, Jeú entra dentro do palácio, fica ali por algum tempo, e quando eles voltaram, porque Jeú disse assim, vamos sepultar aquela maldita, porque é filha de rei. Notando aqui mais uma vez a importância de um rei ser sepultado. Porém a Bíblia vai nos dizer que quando eles chegaram para sepultá-la, os cães já tinham comido o seu corpo. Este é o juízo, esta é a consequência, porque sempre vai ter consequência. Nós temos que ter em mente que as nossas ações, as nossas decisões sempre traz consequência. E quanto mais importante o nosso cargo, a nossa posição, maior o número de pessoas que estarão envolvidos nessa consequência. Quando Acabe pecou contra o rei de Israel, ou melhor, quando Acabe pecou contra o Deus de Israel, a chuva que deixou de vir sobre a nação trouxe consequência não só para ele, mas para a nação inteira. Conta-se uma história que um cidadão havia cometido um homicídio e ele foi para o cárcere e o governador daquela cidade determinou que ele fosse condenado à decapitação. E essa história nos diz que ele começou a clamar misericórdia ao governador, escreveu cartas ao governador, de maneira que o governador resolveu reconhecê-lo pessoalmente. E ele se disfarçou de um conselheiro, se disfarçou de um religioso, de um pastor. E quando ele chegou naquela cela, conduzido pelo carcereiro, aquele homem olhou e falou, eu não quero falar com você, não foi você que eu mandei chamar,
eu mandei chamar o governador, eu não quero falar com você. E o governador disse assim, eu tenho aqui dentro da Bíblia algo muito importante para você. E dentro daquela Bíblia estava o alvará de soltura daquele moço. E ele disse assim, eu não quero saber. Não é com você que eu quero falar e eu não quero nem saber o que tem aí dentro. O governador insistiu, tentou se aproximar naquela condição de pastor, de maneira que o rapaz cuspiu nele. Então ele se retirou. Quando o governador foi embora, o carcereiro disse para aquele moço, você sabe quem é esse homem? E ele disse, um pastorzinho qualquer. Foi errado. Esse homem é o próprio governador querendo falar com você. E no dia da sentença daquele homem, no dia que ele seria decapitado, foi-lhe permitido dar uma palavra. E ele disse então, eu estou sendo decapitado, eu estou morrendo nesse dia, não por causa do assassinato que eu cometi, do homicídio que eu cometi, mas por causa do perdão que eu desprezei. Essa era a condição de Acabe. Deus deu tempo para Acabe, Deus deu condição para Acabe, mas Acabe rejeitou, e isso acontece com muitas pessoas nos nossos dias, e certamente vão pagar um preço por isso. Partimos então para o tópico segundo. Elias prevê a grande seca. O tópico segundo tem como objetivo específico demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. A intervenção divina. Nós temos que compreender aqui que essa intervenção divina nos rumos da história em Israel, introduzindo a seca na nação, foi um ato de misericórdia. Pode parecer estranho dizer que Deus tenha conduzido o seu povo pela seca durante 3 anos e meio, mas aquilo foi um ato de misericórdia para com Acabe e para com Jezabel, para levá-los ao arrependimento. Quando o homem peca no jardim, o Senhor Deus diz que não é possível que o homem permaneça no jardim para que ele não tome da árvore da vida e permaneça para sempre no seu pecado. Então, Deus impediu que o homem tivesse a vida eterna na condição pecadora. O homem estava sentenciado à morte para que Deus pudesse dar uma solução para o problema do pecado. Essa solução foi dada com a vinda do Filho de Deus ao mundo. Quando alguém aceita Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele passou da morte para a vida. Então Deus resolve aqui o problema da morte e resolve o problema do pecado. Aquela punição para a nação, então nós devemos considerar como um ato de misericórdia divina. Por isso, o objetivo geral é demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. Mas o texto vai nos mostrar que nem assim eles se arrependeram. Em Apocalipse, no capítulo 11, a Bíblia vai nos falar sobre as 2 testemunhas que estarão profetizando sobre a terra nos tempos da grande tribulação. E a Bíblia vai nos dizer que os homens matarão essas testemunhas, esses profetas, porque eles os acusavam dos seus pecados. E quando eles morreram, a Bíblia vai nos dizer que os homens mandaram presentes uns aos outros. Então, essa perversidade do coração do homem, esse endurecimento do coração do homem, ele exige a justiça divina. Subtópico segundo, o preço da obediência a Deus. Nós vemos aqui então que Elias profetiza que vai ter uma grande fome, uma grande seca. Aí eu te pergunto, essa grande fome não deveria ser só para Acabe e Jezabel? Porém ela se estendeu sobre toda a nação. E Elias, que era o homem de Deus, que era o profeta de Deus usado para a ocasião, ele iria pagar o preço junto. Isso significa que quando nós queremos fazer a vontade de Deus, sempre há um preço a pagar. Algumas pessoas têm a ilusão de que na igreja não há crise. Às vezes o país está passando por uma crise terrível e alguém se levanta e diz, na casa de Deus não há crise. Isso não é verdade. É muito bonito, mas não é verdade. Porque se há crise no país, também há crise na igreja. Se há desemprego no país, esse desemprego não vai atingir somente as pessoas que não são servos de Deus, vai atingir a todos na nação. A condição da pandemia que nós estamos vivendo. Todos morrem, todos são afetados pela doença. Isso nos mostra que muitas vezes nós colhemos coisas que não fomos nós que plantamos. Que muitas vezes nós colhemos consequências de atitudes que não são nossas. Mas isso é bíblico. Tudo quanto o homem semear, isso ele ceifará. Quanto maior o grau de importância desse homem, quanto maior a esfera em que esse homem está envolvido,
maior o número de pessoas envolvidas naquela consequência. Basta que nós vejamos que quando Elias se queixou para o Senhor que o povo estava desviado e que ele estava sozinho, Deus disse, não, eu tenho em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Aqueles 7.000 joelhos também estavam sofrendo com as consequências da falta de chuva. Então muitas vezes nós temos que pagar um preço, e um preço alto, por servir a Deus com verdade. Basta que nós vejamos o exemplo de Estevão, que estava pregando a palavra, foi apedrejado por isso e morreu devido à sua fidelidade ao Senhor. Quando Elias foi para o ribeiro de Querite, ele foi obedecendo à voz de Deus, porque Deus falou assim, vai para o ribeiro de Querite, você vai beber daquelas águas e os corvos ali te sustentarão. Mas a Bíblia vai nos dizer que o ribeiro secou. Ora, secou por quê? Secou por causa da seca que Elias havia profetizado e determinado sobre a nação. Porém, ainda assim Deus cuidou de Elias, porque Deus sempre há de cuidar dos seus filhos, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Quero dizer com isso que alguém pode estar num país que está atravessando dificuldade, essa pessoa pode até ficar desempregada, mas mesmo no desemprego, Deus cuidará dele. Deus enviará pessoas, Deus cuidará da sua igreja, Deus proverá os meios para que essa pessoa seja suprida. Subtópico terceiro, Deus sempre cuida dos seus. Quando o ribeiro do Querite secou, Deus falou para Elias, olha, você vai para a terra de Sarepta, porque lá eu me provi de uma viúva para te sustentar. É natural que se imagine que seja uma viúva rica, uma viúva que tenha muitas condições, mas quando chega lá o profeta, ele se apercebe de que ele estava na casa de uma viúva que estava preparando a última refeição, o último bolo para que morresse. E o profeta diz a ela, prepara um bolo para mim e traz um pouco d'água. Ela falou assim, meu senhor, estou catando aqui alguns gravetos para que eu prepare um bolo para mim e para o meu filho, nosso último bolo, para que comamos e morramos. E o profeta diz assim, faz do jeito que você falou, mas faz primeiro para mim, porque não vai faltar pão nessa casa até que Deus mande chuva sobre Israel. Então nós vemos aqui Deus cuidando do profeta e, por extensão, cuidando também da viúva. É interessante notar o seguinte, Acabe foi rebelde e ele foi duramente castigado e, por extensão, o povo também foi. Agora, Deus estava cuidando do profeta e, por extensão, estava cuidando também da viúva. Então, o infiel, ele leva pessoas a pagarem o preço juntamente com ele. E o fiel leva pessoas a serem abençoadas juntamente com ele. Essa história, então, nos mostra como que Deus cuida dos seus, que Deus sempre cuida dos seus. É verdade que nem sempre Deus cuida da maneira como a gente espera. Muitas vezes Deus nos surpreende com o seu cuidado. Nesse caso aqui, Deus havia enviado carne para Elias e pão através dos corvos. E depois, através de uma viúva, Deus definitivamente cuidou do profeta. Então, muitas vezes, a gente espera que Deus cuide de uma forma. E Deus cuida à sua maneira. Mas o importante é que Deus cuida. E Ele está cuidando de você agora. Tópico terceiro, o encontro de Elias com Acabe. Esse tópico tem como objetivo específico mostrar a aridez espiritual de Acabe. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero definir aridez. Precipitações pluviais inferiores à evaporação. Ou seja, é um lugar que falta chuva e, por faltar chuva, a terra é seca. A terra, muitas vezes, é improdutiva. Essa era a condição de Acabe. O seu coração era uma terra árida. O primeiro tópico nos coloca assim, um coração endurecido. A primeira coisa que um coração endurecido vai proporcionar é falta de discernimento espiritual. Basta que nós comparemos Acabe com Davi. Davi pecou por um tropeço na caminhada, uma derrapada na sua vida espiritual. Mas a Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta foi até Davi e o acusou de pecado, ele disse, pequei contra o Senhor. E a Bíblia nos diz que Davi se arrependeu e Deus lhe deu o perdão, apesar das consequências que ele sofreu. Temos que ter em mente que as consequências
sempre virão, não há como escapar delas. Mas Davi se arrependeu. No entanto, no caso de Acabe, ele continuou obstinado, continuou endurecido. O seu estado espiritual era tão deplorável que não havia possibilidade dele voltar atrás, que o seu próprio coração não permitia que ele voltasse atrás. A Bíblia vai nos mostrar que isso aconteceu também com outro importante rei de Israel, o rei Saul. Pois a Bíblia vai nos dizer que Deus não falava com ele, nem por sonho, nem por urim e nem por profeta. Deus não queria falar com ele. E ele estava tão atolado em pecado que começou com uma desobediência, depois com uma arrogância e por fim com uma consulta aos mortos. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 20, vai nos dizer assim: que aqueles que uma vez conheceram a justiça e endureceram seu coração, o seu estado atual é pior do que o primeiro. Isso aconteceu com Acabe porque conheceu a justiça, conheceu a bondade de Deus, mas estava numa situação tão deplorável que ele não se considerava o culpado pela seca em Israel. Ele achava que o culpado era Elias. Segundo subtópico, a sequidão espiritual do rei Acabe. Sempre que alguém se torna um pecador contumaz, ele se torna impossibilitado de entender os intentos do seu próprio coração. Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, no verso 2, vai falar acerca do coração cauterizado, ou seja, daquele coração endurecido de maneira que não dá para reverter. Algumas versões trazem coração necrosado. A ideia de necrose nos faz pensar naquele pé diabético. Você conhece alguém que já teve o pé amputado? Esse pé ele é amputado justamente porque o sangue não consegue chegar até lá. É o sangue que leva oxigênio para todos os tecidos. E pelo fato do oxigênio não chegar porque a circulação está ruim, se faz necessário cortar aquela parte que está necrosada porque ela está podre. E a tendência é que ela vá consumindo as partes que estão saudáveis. É disso que Paulo está falando. Existem pessoas que têm o coração cauterizado, a mente cauterizada e já não pode ser irrigada mais. Hebreus, no capítulo 3, no verso 12, vai nos dizer assim: tende cuidados para que nenhum de vós, tendo um coração perverso, se aparte do Deus vivo. Esse coração necrosado vai levando a pessoa a paulatinamente se afastar de Deus. Eu quero, para finalizar aqui esse tópico, ler o que o comentarista está dizendo aqui e pontuar algo, que nos diz assim: o pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Existe um líder aqui no Mercosul, pode ser encontrado facilmente na internet, nos vídeos do YouTube, que ele disse assim: eu amaldiçoo Israel do fundo das minhas vísceras. E, no entanto, Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E esse cidadão que amaldiçoa a nação de Israel, hoje basta nós analisarmos o estado em que está a sua nação. As pessoas estão comendo seus animais domésticos porque está faltando comida. Estão saindo aos montes desse país devido à situação que eles estão vivendo. Então tenhamos em mente que quanto maior o número de pessoas que estão dependendo de nós, maior é o número de pessoas que vão sofrer as consequências das nossas decisões. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo para abençoar outras pessoas, principalmente outros professores de escola bíblica dominical. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima.